Oi, Juliana, boa noite. Você tem dificuldade em qual parte da disciplina? Ou você quer que eu refaça uma prova com você? Tá bom. Olha só. Se for uma AP3 de microbiologia, vou compartilhar aqui uma tela. É um resumo relacionado à AP1. Geralmente, na AP1, eles cobram conteúdo que foi cobrado em alguma aula prática. Olha só. Na aula 1, eles vão cobrar provavelmente mecanismos de adaptação, vão cobrar áreas de atuação de micro-organismos, vão pedir o que o Louis Pasteur investiu, né? Qual a descoberta dele, como que ele descobriu que a geração espontânea não existe, vai pedir para que vocês descrevam o experimento de Red. Você sabe qual é o experimento de Red? Não, esse eu não cheguei nem a estudar. Oi? Não, esse eu não sei, não. Sim, deixa eu explicar primeiro. O experimento do Louis Pasteur foi aquele experimento do vasilhame com pescoço de cisne. Lembra desse? Ah, sim, sim. Então, ele achava que a vida precedia de outra vida. Ele, naquela época dele, no século XVIII, algumas pessoas acreditavam em geração espontânea e outras pessoas, como Louis Pasteur, acreditavam que a vida vinha de outra vida. Ou seja, para que uma barata surgisse, uma barata mãe colocou uma barata mãe cruzou com uma barata fêmea, cruzou com uma barata macho e depois colocou o ovinho ali para depois surgir o filhote, tá? As larvinhas depois se transformar em filhote. Naquela época, eles acreditavam, muitos pesquisadores acreditavam que se você jogasse lixo em determinado local, do nada surgiriam baratas. Então, ele desenvolveu um experimento da seguinte forma: Louis Pasteur fez um caldo nutritivo, colocou dentro de um vasilhame um pescoço de cisne, acendeu o fogo desse vasilhame, né? Que esse vasilhame, ele apesar de ser de vidro, ele é adaptado a resistente a calor. Deixou ferver por alguns minutos e permitiu que o vapor da fervura causasse um filtro. Cada volta do pescoço armazenasse uma determinada quantidade de vapor. Isso impediria que a sujeira externa ou qualquer contaminante externo entrasse ali. Ele deixou uma semana. Depois de uma semana, ele olhou, não tinha mais vapor, mas também não tinha nada no caldo de nutritivo. O que ele fez? Ele quebrou o pescoço do cisne, né? Que ele quebrou o vasilhame com o pescoço de cisne e esperou mais uma semana. Após a segunda semana, ele percebeu que no caldo nutritivo surgiram vários micróbios. Então, com esse experimento simples, Louis Pasteur provou que a contaminação veio do ar, o ar atmosférico que contaminou o líquido e a partir dessa contaminação a vida surgiu. Por isso que ele disse que a vida precede outra vida. Também pode ser cobrado o método de pasteurização. Você lembra disso? Sim, sim. O aquecimento de resfriamento rápido, né? Perfeito. Aquece até 72 graus, depois resfria em segundos até 15. Isso faz com que qualquer célula microbiana que estiver naquele líquido ou uma substância sólida possa se estourar, vamos dizer assim, a grosso modo. Então, isso, de certa forma, pode descontaminar o alimento que foi passado por esse processo. O problema é que se algum micróbio tiver em substância, em situação de resistência,
ele não é afetado pela pasteurização. Por isso que logo assim que o alimento é aberto para o consumo, ele tem que ser ingerido, para não dar tempo de que se houver algum micróbio lá resistente, ele possa se reproduzir. E esse experimento de Red fala sobre um experimento de 2 vasilhames, um com uma redinha impedindo, contendo 2 vasilhames contendo carne. Um tinha uma rede tampando o vasilhame e outro vasilhame não tinha nenhum tipo de tampagem. Depois de uma semana, aquele vasilhame sem tampagem do vasilhame sem tampagem surgiram larvas. E ele conseguiu comprovar que essas larvas, Francisco Red conseguiu comprovar que essas larvas vinham da mosca que pousava no vasilhame, o que não acontecia com o vasilhame tampado. E ele também corroborou a teoria de Louis Pasteur de que a vida precede de outra vida. Até aí tudo bem? O que ele pôs no vasilhame mesmo? Você falou? Desculpa 2 que eu tô com um pedaços de bebezinho de carne. 1 ano e meio e tá chorando, me confunde a cabeça ouvir um lado e outro. Ah, tá bom. Ó, cada vasilhame tinha um pedaço de carne. Sim. Um ficou tampado com uma rede e outro uma rede com orifícios bem fininhos que não pudesse nenhum inseto entrar. E outro vasilhame não tinha nenhuma tampagem. Depois de uma semana, ele observou, o Francisco Red, que somente no vasilhame destampado haviam larvas de mosca. Você sabe por quê? Tem o contato com ar, né? Não, é pelo contato com a mosca. Ah, da mosca. Isso, a mosca. E o tampado, a mosca não entrou. Então, ela Ah, não sim. conseguiu depositar suas larvas, então ele ficou descontaminado. Então, Beleza. o experimento de Red corroborou, ou seja, colaborou com o experimento de Pasteur, dizendo que a vida precede outra vida. Uhum. Agora, você sabe a diferença entre célula procariótica e célula eucariótica? É a questão da parede, né? Perfeito. Procariótica, na maioria das vezes, apresenta parede celular. Eucariótica não apresenta. E também tem uma outra questão. Procariótica não tem núcleo individualizado por uma carioteca. Já a eucariótica possui núcleo individualizado por uma carioteca. Ó, as bactérias são unicelulares procariotes, que podem ter diversos formatos. Os mais comuns são cocos, bacilo, espiroqueta ou espirilo. Tem vibrião também. Para utilização do microscópio, é necessário colorir coluna. Os métodos mais utilizados na microbiologia é a coloração Gram, que divide bactéria em gram positiva e gram negativa. Qual a diferença entre gram negativa e gram positiva? A gram-positiva, ela cora, né? Não, as duas coram, mas eu quero saber a As diferença. duas coram, mas depois do contato com álcool, a gram-positiva mantém a coloração da pararosalina, né? Isso, perfeito. Iodo para a rosalina, fica roxo. E a gram negativa? A gram-negativa dá do violeta, né? Isso, cristal violeta ou fucsina. Então, o que, que acontece? Na verdade, inicialmente é colocado cristal violeta, depois é colocado Lugol, depois é passado álcool e depois é passado fucsina. Porém, a estrutura da célula gram-positiva já é mais resistente à segunda coloração, porque o composto Tem uma iodo para segunda camada, rosalina, né? isso, perfeito. A gram-positiva tem 2 camadas de peptidoglicano. Já a gram-negativa tem somente uma camada de peptidoglicano e uma de mureína. Essa camada de mureína é muito solúvel, o que permite que o álcool penetre nela, dissolva a coloração inicial e deixe fixar somente a coloração final.
o que não acontece com a gram positiva. As duas coram, é importante você saber. Só que uma deixa a coloração inicial sair e a outra não. Sim. Ó, É o caráter hidrofóbico, né? Isso, perfeito. Como as duas camadas ou até 3 camadas da gram positivas têm gordura, isso faz com que a água não entre. Isso faz com que dentro dessa gordura seja retido o cristal violeta. E ele fica roxinho. Sim. Gram negativo, a outra vermelhinho, fica rosa. vermelha, né? Isso, perfeito. Vermelho e rosa. Ó, envoltório celular, membrana celular constituída por fosfolipídios e possui permeabilidade seletiva. Deixe entrar e sair o que for necessário. Nas bactérias, junto à membrana celular, está a parede constituída de várias camadas de peptidoglicano ou mureína. Peptidoglicano, normalmente, é gram positiva. Mureína, normalmente, gram negativa. Cada unidade de mureína é formada por 2 açúcaros N-acetil, ligado por um peptídeo, formando 5 aminoácidos total. Isso não costuma cobrar, mas é bom saber. Outras estruturas. Algumas bactérias possuem estruturas acessórias de superfície. Lembra que as bactérias possuem... Lembra o que foi falado na D1 e na D2? Sobre o que foi falado na D1 e na D2? Foi as nanomáquinas? Não lembro. Isso, são estruturas que as células bacterianas possuem para se locomover. Só que no TIS1 fala de estrutura de locomoção externa. No TIS2 fala de estrutura de locomoção interna. Ó, o TIS1 falava sobre formas de locomoção. Tem o pile, que ajuda na troca de material genético. Tem os cílios, os flagelos, tá? E o pseudóptero, que são estruturas que as células podem projetar para realizar movimentação. Já no TIS2 fala de dideína e cinesina, que são estruturas que locomovem vesículas dentro da célula. É que uma se move para a direita, né? É a cinesina que se move para a direita e a dineína para a esquerda, é isso? Isso. Isso pode variar de acordo com a célula, mas geralmente é isso. Uma vai para a esquerda, outra vai para a direita. É importante você saber qual é qual. E é importante você saber que elas se movimentam elas se deslocam se segurando pelo citoesqueleto. É como se dentro de cada célula houvessem várias colunas de sustentação. E essas colunas são estruturas que as dideína e cinesina usam para se deslocar igual tirolesa. A pessoa já andou de tirolesa? Sim. Eu nunca andei, não, mas eu já vi gente andar. Você bota uma mosquetão que eles falam, né? Que na verdade é uma alça que segura na corda, é uma corda tripla, para você ir de um lado para o outro. E é mais ou menos isso que a dideína e a cinesina faz. Só que são várias estruturas por onde ela se desloca. E quando ela precisa deslocar a organela de um lado para o outro, elas se ligam pelo citoesqueleto. Outra coisa aqui, você sabe o que é conjugação? Não. Ó, Não me lembro. conjugação é uma troca de material genético realizado pelas bactérias por meio de uma estrutura chamada pile. Ó, pile, ela não realiza reprodução sexuada. Na verdade, a bactéria troca pedaço do material genético. Por que elas fazem isso? Para aumentar a variabilidade genética e servir para ajudar a combater qualquer alteração que possa matar as células. Imagine que todo mundo da sua casa seja gêmeo. Se uma doença atingir uma pessoa, vai atingir todas, porque o material genético é idêntico. Agora, se houver uma diferença, essa diferença pode conferir vantagem reprodutiva e de sobrevivência. Então, o pile é o
como se fosse o órgão sexual dela. A grosso modo falando, sim. Mas você não pode ser enfático dizendo que as bactérias fazem reprodução sexuada. Não fazem. Porque elas não Sim. têm órgãos sexuais e elas também não têm gametas. A reprodução sexuada só acontece na presença de gameta masculino ou feminino. O que acontece é que é uma troca de genes. Por meio desse pile, elas se unem, uma toca na outra, como se fosse uma reprodução sexual mesmo. Só que não há troca de gameta, há troca de pedacinhos de DNA de cada uma delas. Juliana, você voltou? Voltei. Meu filho Ah, tá. apertou para desligar. Ah, tá bom. Desculpa. Tudo bem. Ó, estrutura interna. No geral, as bactérias possuem um único cromossomo, formato circular e localizado no nucleóide. Apesar de não haver envoltório nuclear, o DNA é protegido por proteínas. Além do DNA cromossomial, as bactérias podem ter plasmídio ou DNA extracromossomial, fora do nucleóide de formato circular e que são responsáveis por características adaptativas como resistência a antibióticos. Esse plasmídio é um DNA reserva, que ajuda, é como se fosse um backup, tá? O DNA do cromossomo que está solto na célula, é mais frágil, mas quando a célula tem plasmídio, ela tem uma estrutura de resistência a alterações ambientais. Então, essa estrutura de resistência permite que essa bactéria resista há mais tempo. Você já lembra das bactérias resistentes? Quais são as bactérias resistentes? Elas são resistentes ao quê? Não me lembro. Ó, lembra que as bactérias são resistentes a sal, são resistentes a baixa pressão. Ah, sim, sim. Sim, acho que criam esporos também, né? Sim, sim, sim. Elas criam endosporo, que é uma estrutura de Um dos poros, né? ressecamento. Isso, endosporo. É uma estrutura de ressecamento que permite que as células não percam água e também consiga manter o seu metabolismo bem tranquilinho, bem baixinho. Olha só, vamos mudar de assunto aqui. Da mesma forma que as formigas portadeiras criam fungos para deles se alimentarem, também nós cultivamos nossos micróbios que nos fornecem vitaminas e aminoácidos essenciais. A necessidade dos seres multicelulares em relação aos micróbios existe porque estes seres fornecem muitas vitaminas e aminoácidos essenciais para a nossa sobrevivência. Do que isso fala? Das bactérias que são boas para a gente. Me dá um exemplo de alguma parte do corpo que tem a bactéria que é boa para a gente. Tô pensando. Tem uma coisa que está deixando muita gente rica, depois que descobriram, é as bactérias do intestino. Você sabe por quê? Hum, Tem um grupo de bactérias que são bactérias são chamadas popularmente bactérias gordurosas. Já ouviu falar? não. Essas bactérias, elas ajudam o metabolismo a degradar as moléculas de gordura. Geralmente, pessoas muito magras, que come, não engorda. Minha mãe está olhando para mim porque ela é assim. Essas bactérias, minha mãe é Possui magrinha. ela. Hã? A sua mãe possui essa bactéria. Minha mãe, minha irmã e meu irmão. Eles comem, Ai, que não sonho. engordam. Eu também. Pergunta ela se ela quer doar uma para mim. Eu puxei a parte com tendência a engordar da família. Então, eu não recebi a quantidade suficiente de bactérias gordurosas. Então, o meu metabolismo é mais lento. E existe uma técnica de transplante de fezes. É nojento, mas é muito eficiente. A pessoa recebe essas bactérias gordurosas e em pouco tempo ele perde peso rapidinho. Olha. E não tem efeito colateral, diferente do Ozempic, que tem efeito colateral. Uhum. Tá? O Ozempic Você falou a questão das formigas cortadeiras aí.
No Isso. período passado, essa questão caiu, acho que na P3, se eu não me engano. Então, isso é muito importante, porque algumas bactérias e alguns fungos são escravizados por outros seres vivos, para que eles tragam benefícios para os seres vivos. Por exemplo, no nosso intestino existem várias bactérias que nos ajudam a metabolizar vitaminas do complexo B. Essas vitaminas do complexo B são importantes para garantir a fixação de várias vitaminas. Não tem como você ter vitamina naturalmente sem essas bactérias no seu intestino. Do mesmo jeito que os mamíferos ruminantes, os herbívoros, possuem várias bactérias dentro do intestino para que essas bactérias quebrem a celulose e liberem uma quantidade extra de açúcar para produzir o leite para seus filhotes. Assim, essa quantidade de açúcar produz também, dentre outras coisas, são liberadas vitaminas que mantêm a saúde ativa desses ruminantes. A mesma coisa acontece no estômago da traça, do cupim, porque nenhum animal consegue degradar a celulose naturalmente. Então, essas bactérias ajudam a degradar a celulose, o que permite que esses animais que as contêm em seu estômago consigam digerir o alimento de forma eficiente. Se sai uma questão perguntando a relação, né, a comparação das formigas cortadeiras com os micróbios, a gente responderia o quê? Você falaria que a formiga cortadeira escraviza o fungo para que ele possa metabolizar o açúcar da carne, não, o açúcar do vegetal que elas comem. O fungo ele consegue degradar a celulose e elas fazem isso com pulgões também. As formigas eles escravizam pulgões e esses pulgões liberam glicose e também essa glicose do pulgão, das fezes do pulgão, elas alimentam os fungos. E os fungos é que são o alimento principal da formiga. E o ácido que a formiga libera quando ela nos pica, ela retira desse fungo. Entendi. Eu não achava que a formiga fazia isso tudo. Eu descobri Que quando eu fiz geralmente numa estágio. planta, quando dá formiga no pé, logo em seguida já dá fungo, né? Porque a formiga está cheia de fungo na sua boca, nas suas pinças bucais. Porque a formiga não tem uma boca igual a nossa com lábio. Elas têm várias pinças, como se. Você tem quantos anos? Desculpa perguntar. 36. Então, você já assistiu Flash? Sim. Então, a formiga tem as pinças bucais igual aqueles monstros Flash. Como essas pinças bucais estão contaminadas com fungos, se a formiga morder a planta, esse fungo vai para a planta. Uhum. A mesma coisa acontece com as moscas da fruta. Essa mosca da fruta, ela tem um grupo de fungo que vive associado às suas patas. Quando essa mosca da fruta pousa em alguma fruta, esse fungo faz a fruta ficar uma manchinha preta. Com o tempo, isso acelera o amadurecimento da planta ou da fruta, e se você não comer rápido, tirar essa casca da banana ou a casca de qualquer fruta e lavar direitinho depois, você pode se contaminar. Só que esse fungo não é nocivo para a gente, esse da fruta. Uhum. Tá. Aula 6. Normalmente, a reprodução das bactérias ocorre por fissão binária, processo semelhante à mitose. Esse processo é dividido em 3 etapas. Espera aí rapidinho que eu tenho que voltar aqui. O fenômeno da transformação dos alimentos realizados pelos micróbios guarda muita semelhança com o processo de digestão realizado pelos animais. Os produtos celulares podem ser decorrentes de uma atividade enzimática, gerando um produto proteico, ou como resíduos de processo metabólico.
Os micro-organismos produzem diversos resíduos que trazem benefícios para a humanidade, como, por exemplo, vitamina fornecidas pela microbiota intestinal, antibióticos, alimentos, bebidas, biosseticida e biomediação. Por que eu voltei? Você sabia que existem bactérias que matam outras bactérias? Não. Então, as bactérias que matam as bactérias são bactérias resistentes. Elas liberam substâncias ou toxinas para o meio onde eles estão, geralmente algum meio aquoso, e as bactérias menos resistentes morrem. Você sabe por que elas fazem isso? Por quê? Primeiro, porque elas são ruins. E segundo, porque elas competem com essas bactérias menos resistentes por alimento. Então, quanto a menos... briga por nutrientes, né? Exato. É como Darwin falou, na natureza só sobrevivem os mais fortes. Então, quem é mais frágil contra uma determinada toxina simplesmente morre. A mesma coisa a gente vai falar no começo não, no final do acho que capítulo 18 ou 19, sobre estrutura de resistência a vírus. Você lembra disso? Sim, a ampla e restrita, né? Perfeito. Isso sempre cai na P3. Aquelas Caiu na cruzinhas P2 e aquele também. menos. Isso. Aquele menos significa menos resistente. Aquele mais significa mais resistente. Então, quanto maior a quantidade de mais estruturas de resistência contra infecção a pessoa tem. É aquele exemplo que uma vez, eu até falei em uma das aulas, que você observa a sua BCG. BCG é um conjunto é uma vacina que dá imunidade a em torno de 3 doenças. Tuberculose, difteria e coqueluche. São 3 doenças que antigamente matavam. No livro tem até uma imagenzinha que mede com a régua, né? O tamanho de cada marca, né? Perfeito. É isso aí. Quanto menor for sua marquinha, mais resistente você é. Se você tiver uma marca intermediária, você tem uma imunidade intermediária. Agora, se você tiver uma marca grande, sua imunidade não é muito boa. Eu até olhei a minha aqui agora, a minha intermediária. Então, você é o tipo de pessoa que fica doente, mas se recupera. Não é isso? As pessoas que têm a marquinha bem pequena, que parece uma pinta, ela... Peraí que eu vou dar um pause, vai lá resolver a vida do seu filho aí. Meu esposo está com ele, só que ele está querendo mamãe. Né? Tá, pode ir lá.